Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula apresentando, iniciando, cumprimentando o nosso intérprete. Hello, Zion! Na aula de hoje, nós vamos ampliar o nosso repertório léxico, sempre o nosso vocabulário através dos textos e vamos aprender sobre o presente contínuo. Iniciando a nossa aula, aqui nós temos algumas perguntas sobre vocês. What are you doing during the weekdays? Or, where are you going after the classes? Or, who's studying? Who is studying with you? Então aqui nós temos o que você está fazendo nos seus dias da semana? Qual é a sua rotina? O que está acontecendo nesse momento? Where are you going? Onde você vai? Onde você está indo depois que acaba as suas aulas? Quando encerra suas aulas, o que você está fazendo? E who is studying with you? Quem que está estudando com vocês? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Observando o nosso exercício, pessoal, que possíveis respostas que vocês podem ter é I'm studying, I'm chatting online, I'm helping my parents, né? O que vocês estão fazendo durante os dias da semana? Ou onde vocês estão indo após aula? Né? I'm doing a volunteer service, I'm doing exercise, and so on. Estou praticando ou estou fazendo serviço voluntário ou estou praticando exercícios. E who is studying with you? Quem está estudando com vocês? I'm studying with my parents, I'm studying with my friends, I'm studying with my brothers and sisters. Então aqui são possíveis respostas que vocês podem adicionar a esse exercício. Lembrando vocês que o presente contínuo é uma ação, né, também chamado de present progressive ou presente progressivo. É um tempo verbal do inglês semelhante ao gerúndio da língua portuguesa. Ele trata de um tempo verbal utilizado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. O presente progressivo ou presente contínuo também pode ser utilizado para fazer referências ao futuro. Suas formas são afirmativa, negativa e interrogativa. Nas formas afirmativas, adicionamos o verbo to be, de acordo com o sujeito, como verbo auxiliar, e seguido do verbo principal com ing. She is studying English right now. Action at the moment. Ela está estudando inglês agora, nesse exato momento. Observem que com o sujeito she, nós vamos ter o auxiliar is e, no caso, o verbo principal acrescido de ing. She's studying English for the test tomorrow. Action in the future. Então aqui, ela está estudando inglês para a prova de amanhã. Então aqui a ação faz referência ao futuro, porque nós estamos utilizando o presente contínuo, mas a expressão tomorrow, a ação ainda não aconteceu. Na forma negativa, nós vamos adicionar auxiliar not após o verbo to be. She is not studying English right now. Or she isn't studying English for the test tomorrow. Então observem que tanto o acréscimo do not após o verbo to be, entre o verbo to be e o verbo principal, ou a sua forma contraída, que é a junção do verbo to be mais o not, isn't, indica aqui que a frase está na sua negativa. Na forma interrogativa, nós vamos inverter a posição do verbo to be em relação ao sujeito da frase. Por exemplo, is she studying for the exam right now? Ela está estudando inglês, ou ela está estudando para a prova agora? Vejam que nós invertemos a posição do sujeito em relação
ao verbo auxiliar. Iniciamos a frase com o verbo auxiliar, que no caso o verbo to be, is, seguido do sujeito, o verbo principal com o ing, e lembrando sempre do ponto de interrogação no final da frase. Para essa pergunta, nós podemos ter dois tipos de respostas, porque aqui são conhecidas como yes or no questions. Você confirma ou não a informação que já está dentro da frase. Para possíveis respostas para a primeira pergunta, yes, she is. Ou no, she isn't. Se ela está estudando para a prova nesse exato momento, yes, she is. Ou se ela está fazendo uma outra atividade e depois vai estudar para a prova, no, she isn't. Are you studying for the exam tomorrow? Você está ou vocês estão, né? Porque aqui lembrando que you pode ser tanto no singular quanto no plural. Are you studying for the exam tomorrow? Yes, I am. No, I'm not. Ou yes, we are. No, we aren't. Sim, estou. Ou não, não estou. Sim, estamos. Ou não, não estamos. Então, lembrando sempre que quando tivermos yes or no questions, ou perguntas de sim ou não, que confirmam ou não a informação que já está na pergunta, iniciamos com o auxiliar, seguido do sujeito, o verbo principal com o ing e o ponto de interrogação no final da frase. Pode ser para ações que estão no exato momento ou para ações que estão acontecendo em tempo futuro, ok? Agora, eu quero que vocês observem as frases complete the sentences about Brazil tourism, use the present continuous. Então aqui nós vamos completar utilizando o presente contínuo. Lembrando que podemos ter forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Observem, atenham-se a esses pequenos detalhes. Motivated primarily by the immense biodiversity, the Pantanal become, é o verbo principal, a top Brazil travel destination for ecotourism. Então observem que, motivados pela imensa biodiversidade, o Pantanal, temos o verbo principal become, é um dos destinos do ecoturismo mais procurados, ou um top. Many travelers increasingly Brazil as a realistic and affordable travel option. Então aqui nós temos muitos viajantes veem o Brasil como uma opção de viagem realista e acessível. Então o verbo principal está entre parênteses, é o verbo see. E aqui nós temos you plan to visit Brazil. Observem que aqui nós temos uma outra estrutura. Never forget to try ecotourism. Is the one of main attractions of the destination. Então planeja visitar o Brasil, verbo principal entre parênteses. Nunca esqueça de tentar ou buscar o ecoturismo. É uma das principais atrações de todos os destinos. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Observando o nosso exercício, então nós temos o preenchimento com o presente contínuo, as informações são sobre o turismo no nosso país, então nós temos ali, motivated primarily by the immense biodiversity, the Pantanal is becoming, porque nós estamos falando do Pantanal, então is becoming a top Brazil travel destination for ecotourism. Many travelers are increasingly seeing Brazil as realistic and affordable travel option. Muitos viajantes estão a ideia crescente de visitar o Brasil ou de ver o Brasil como uma opção de turismo acessível e realista. E aqui nós temos uma pergunta. Are you planning to visit Brazil? Never forget to try ecotourism. It's one of main attraction
of destination. Então, está planejando em visitar o Brasil? Nunca esqueça de procurar ou experimentar o ecoturismo. É uma das principais atrações nos destinos do nosso país. Lembrando aqui que plan é formado por consoante, vogal, consoante. Ele termina por consoante, vogal, consoante. Por essa razão, nós vamos ter a duplicação da segunda consoante. Ok? Agora, complete the sentences with present continuous. Novamente, nós vamos utilizar a estrutura de presente contínuo. Observe as frases, nós temos entre parênteses o verbo principal e observem também o sujeito para verificar qual forma do verbo to be vai ser acrescido nele. Look, it is snow. Olhe, está e neve como verbo principal. Excuse me, I for a quiet place. Desculpe-me, eu procuro por um lugar quieto. The children TV in the room. As crianças, TV na sala. Então, nós temos entre parênteses o verbo watch. Lucy, the dishes. Lucy, os pratos. O verbo principal, lavar. My friends for dinner tonight. Meus amigos, para o jantar hoje à noite. Então, o verbo come, que é o verbo vir. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício, então nós temos aqui, look, it's snowing. Observe, olha, está nevando. Excuse me, I'm looking for a quiet place. Estou procurando por um lugar quieto. The children are watching TV in their room. Lucy is washing the dishes. Lucy está lavando os pratos. E my friend is coming for the dinner tonight. Ok? Agora, read the sentences and check the correct answer. Aqui nós temos algumas informações que vamos utilizar para verificar a veracidade de cada uma delas. Brazil is becoming more accessible. Brazil is becoming a favorite travel destination. Unknown cities in Brazil and Russia are getting richer. Earning seasons for Brazil is not looking pretty. Earning seasons for Brazil is not looking pretty. In Brazil destroying in Amazon for energy. Então nós temos aqui, o Brasil está se tornando mais acessível, o Brasil está se tornando um destino favorito de viagem, cidades desconhecidas no Brasil e na Rússia estão se tornando mais ricas. As estações de ganhar dinheiro no Brasil não está muito agradável. E o Brasil está destruindo a Amazônia pela energia. Então, observem que nós temos algumas expressões aqui, todas elas utilizando o presente contínuo. Agora,
Which headlines are good for tourism in Brazil? Qual das frases que nós verificamos, elas trazem benefícios para o Brasil? Headlines 1 and 2, 1 e 2, ou 2 and 5, 2 e 5. Which headline presents a negative evaluation or description of an event? Qual das frases que nós vimos, ela apresenta uma evolução, uma descrição negativa de um evento? A linha 3 ou a linha 4? E o presente contínuo. The present continuous are good for tourism in Brazil. To ask about an action. A expressão ali. To ask about an action happening around now or to describe an action happening right now. Então, o uso do presente contínuo nas frases que nós vimos para o turismo no Brasil, ele tem a ideia de perguntar a ação que está acontecendo por enquanto ou para descrever uma ação que está acontecendo nesse exato momento. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício e verificando as frases anteriores, nós temos para a questão A. Qual das frases é boa, trazem benefícios para o turismo? A, 1 e 2. Qual delas traz um evento negativo, uma ideia, uma descrição negativa de um evento? A frase 4. E o presente contínuo, que está de forma benéfica para o Brasil, é para perguntar sobre uma ação que está acontecendo ao entorno, ok? Agora, tendo as nossas duas frases, a 2 e a 5, Brazil is becoming a favorite travel destination e in Brazil destroying the Amazon for energy. Na linha 2, the author omits the verb am, is ou are. E duas possíveis respostas curtas para a pergunta 5 são yes, it is, no, it isn't, ou yes, it is, no, it's not. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Observando o nosso exercício, na frase 2, ou na linha 2, o autor omite o verbo is, né? Quando ele fala. E nas duas possíveis respostas, nós temos yes, it is, no, it isn't. Por quê? Porque nas formas afirmativas, pessoal, quando nós vamos responder uma pergunta de sim ou não, quando utilizamos yes, nós precisamos manter o verbo to be na forma íntegra, sem contração. Na forma negativa, sim, nós podemos ter uma forma contraída, a conexão do not com o verbo to be. Mas na forma afirmativa, o verbo não existe contração, diferente da segunda informação que nós temos aqui, ok? It's our quiz time. Vamos fazer o nosso quiz verificando a alternativa correta. Na frase, she a letter, she's sending an email. Ela, uma carta. Ela está enviando um e-mail. A forma que completa corretamente a nossa frase é is not talking, isn't writing ou am studying. Na 2, temos um pequeno diálogo. At their house, yes they are. Qual situação nós vamos utilizar para preencher a nossa pergunta? Are they arriving? Is they arriving? Or is Stitch? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando as nossas duas perguntas, na primeira, a possibilidade de preenchermos a primeira frase, isn't writing. She isn't writing a letter. She's sending an email. Então, ela não está escrevendo uma carta, ela está enviando um e-mail. E na segunda pergunta, a questão ou a situação que vai preencher corretamente a nossa pergunta, are they arriving at their house? Eles estão chegando na casa deles? Yes, they are. Sim, eles estão. Ok? Students, nessa aula nós ampliamos o nosso repertório léxico através dos textos, das imagens e falamos sobre o presente contínuo em suas formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? Ficamos por aqui and see ya!